Então, na verdade, gente, isso daqui que eu estou fazendo se chama Quaresma Pagã, que foi uma proposição que os alunos fizeram de, durante os 40 dias da Quaresma, fazermos alguma coisa, meditação, queimar incenso, qualquer coisa, e daí nós entramos na explicação dos chakras, dos corpos, da aura. E ontem o pessoal penou um pouquinho, porque nós entramos na explicação do corpo astral. Alguns conseguiram sair, outros não conseguiram sair do corpo astral, porque o corpo astral é o corpo que se desloca. Eu já falei para vocês, se vocês não estão se deslocando, vocês não conseguem se deslocar por quê? Insegurança, medo. Não saio do meu corpinho. Eu não sei o que acontece quando eu saio do meu corpo. Vai que eu não volte. Então, todo mundo quer fazer viagem astral, mas ninguém quer sair do corpo. Não tem como, gente. Para você fazer uma viagem astral, um corpo do conjunto dos seus corpos, chamado corpo astral, se desloca. Então, você tem o corpo físico, que nós não temos nem que discutir, que é esse daqui, onde chegam as coisas, onde a gente fica doente. Nós temos o corpo, que é o campo em que o apômetra vê os problemas, que é o etérico, e nós temos o corpo astral, que já foi discutido. E nós temos o corpo mental. Logo depois do astral, nós temos o corpo mental. Em alguns lugares, ele é chamado de mental inferior. Por que ele é chamado de mental inferior? Porque a mente mente. Porque a mente mente. Porque o mental superior seria nós termos a consciência de Deus, a consciência do cosmos, a consciência cósmica. Só que quando a gente vem aqui para encarnar, que nós entramos dentro da atmosfera da Terra, nós começamos a sofrer influência do mental coletivo. Do mental coletivo. Então, a partir do momento que você vem para a Terra, que é aquilo que a gente discute muito na magia, o pessoal chega e fala: ah, eu não acredito em cristianismo, não acredita, mas gosta do Natal. Ah, mas o Natal foi pagão, mas montou a árvore de Natal e montou o presépio e cantou Lindo Menino Jesus. Então, gente, nós sofremos influência do mental coletivo. O mental coletivo é a grande matrix. Então, por isso que o nosso mental deixa de ser um mental superior e se torna um mental inferior. Por que ele se torna um mental inferior? Porque não adianta o quanto me é dito a verdade, não adianta o quanto me é dito a verdade, eu acredito na mentira. Por quê? Porque a mentira coletiva está sendo falada por milhares e milhares de pessoas. Então, a mentira coletiva está sendo falada por milhares e milhares de pessoas até que ela se torna a verdade. Se torna a verdade. E o que é a mentira coletiva? A mentira coletiva é a Matrix. A mentira coletiva é a Matrix. A gente não sabe se muitas coisas que estão por aí são verdade ou não são verdade. A gente sabe que a gente aprendeu assim. E nós repetimos o que foi ensinado pelos nossos antepassados. Então, é chamado de mentor inferior. Por quê? Porque obrigatoriamente não tem lógica. Obrigatoriamente não tem lógica. O nosso plano mental, mesmo que a tua alma saiba, vamos dar um exemplo, que leite e glúten fazem mal. Mesmo que a tua alma saiba que leite e glúten fazem mal. Você só vai acreditar nisso a hora que o teu corpo sofrer intolerância à lactose ou intolerância a glúten. Seria aquela que é mentira repetida
tantas vezes que se torna uma verdade? E sim, hoje eu estava conversando com um amigo meu sobre a síndrome de Mandela. Síndrome de Mandela. Eu até olhei assim e falei, mas é isso mesmo? Então, assim, existem duas teorias. Uma é realidade, outra não é realidade. Existe uma teoria de que Nelson Mandela morreu na prisão e foi enterrado. Mas existe uma história de que Nelson Mandela se tornou presidente, foi eleito, foi visto por milhares de pessoas. Tem aquela história do campo de futebol do Nelson Mandela durante as Olimpíadas, etc. e tal. E essa daqui foi repetida tantas vezes que todo mundo crê que a verdade é que Nelson Mandela foi presidente da África. Foi ou não foi? Na verdade, nós não sabemos, porque existem dados históricos das duas coisas. E como que existe dados históricos das duas coisas? Só pode ter dado histórico de uma coisa, só uma coisa aconteceu. Só que a mentira repetida 1000 vezes, ela se torna verdade. E um negro no poder pode ter sido chamado de Nelson Mandela, mesmo ele falando 50 vezes não sou Nelson Mandela. Ou pode ter sido um plano. Então, se chama síndrome de Mandela. Quando uma coisa é tão repetida, tão repetida, tão repetida, que ela passa a ser verdade, ela passa a ter valor de verdade. Por exemplo, outra coisa que é repetida, talvez até por causa do filme do James Cameron, que quase toda a população do Titanic morreu. Não, quase toda a população do Titanic viveu. 70% da população do Titanic viveu. Existem dados históricos de que houve mutirões de barcos ao redor e que mais de 70% das pessoas foram resgatadas. No entanto, no filme Titanic, a gente ouve falar que não tinha bote o bastante, não tinha colete salva-vida bastante. O que entrou na história foi que a maioria da população do Titanic morreu. Isso também é uma síndrome de Mandela. Nós não sabemos se é verdade ou não, porque existem duas histórias: a de que mais de 70% morreu e a de que mais de 70% viveu. Existem dados históricos dos dois, e a gente não sabe qual dado histórico é real, porque a mente mente. Então, quando você vem para a Terra, o teu corpo mental se torna inferior. O que quer dizer que ele se torna inferior? Quer dizer que o teu corpo mental se torna moldável de acordo com o grupo que vai te acolher. Tanto que o corpo mental é o primeiro corpo que vai ser disforme. É o primeiro corpo que não tem formato. Olha que se fosse alguém querendo sumir, seria cômodo ser dado como morto. A hora que eu quiser sumir, eu vou plantar essa história, eu vou dizer que eu fui pega por um disco voador. Ai, cadê a Renata Saladino? A Renata Saladino sumiu. O que aconteceu com ela? Dizem que o disco voador levou ela embora. Cadê a Renata de verdade? Deve estar lá na Itália, estão comendo macarrão com crustáceo na beira da praia, como ela fazia com o pai dela. Eu vou plantar uma síndrome de Mandela a hora que eu for sumir, sem problema nenhum. Então, o mentalmente. Tanto que existem muitas pessoas, tem muitas pessoas que elas acreditam na mentira. Elas acreditam. Então, assim, elas acreditam. Elas não estão mentindo. Não na cabecinha delas. Elas estão vivendo. Não foi plantado que existiu o comunismo no Brasil? Não tem gente que jura que teve comunismo no Brasil?
que jura que teve comunismo e teve uma crise, e durante essa crise, eu já ouvi gente falando que nós passamos por uma crise semelhante ao do Augusto Pinochet, que o Lula foi o Augusto Pinochet do Brasil. Estou até hoje parado pensando, é. E é repetido tanto, e tanto, e tanto, e tanto, e tanto, que Paulo Freire foi instituído no ensino médio. Nós nunca tivemos ensino com a qualidade do Paulo Freire. Gostaria de ter tido ensino com qualidade do Paulo Freire. Vem caindo, desgraçadamente, exatamente porque não tem a qualidade do ensino do Paulo Freire. Se eu falar para vocês que é exatamente no Porto Seguro, no Sagrado Coração de Jesus, é exatamente nas escolas Waldorf que tem Paulo Freire, é exatamente na escola que quem está fazendo a aula é o filho do deputado, não é na nossa escola. Nós nunca tivemos, mas isso daí é replicado, 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 e é uma síndrome de Mandela. E o que é isso? O mental inferior. Olha, eu já ouvi a teoria de que Adolf Hitler morreu na Argentina. Inclusive, tiveram vários nazistas que foram para a Argentina, né? Casado com uma nordestina de jeito nenhum, porque eu acredito mais que ele foi lá para o sul e casou com uma dessas Gisele Bündchen que tem lá. Que elas iam achar maravilhoso casar com um racistão, com um doidão louco para matar negro, cigano e judeu. Então, não. Foi mais para o sul, foi mais para o sul. Mas até hoje dizem que Adolf Hitler não morreu, que ele foi para a Argentina. Alguém viu o corpo dele no bunker? Então, gente, eu tenho muita coisa e eu discuto muito com as pessoas, né? A fofoca que aconteceu lá sobre a minha colega, que o pessoal falou, fulana demandou alguém, e aumentaram a fofoca, aumentaram a fofoca, aumentaram a fofoca, aumentaram a fofoca, até que cavaram uma situação que ela tinha um boletim de ocorrência. Quem nunca teve um boletim de ocorrência, nunca bateu um carro, nunca arrumou uma briga, nunca teve um problema com um vizinho, e aumentaram a fofoca, aumentaram a fofoca, aumentaram a fofoca. Agora falaram que ela demandou para cima de uma criança. Eu olhei bem para ela e falei: calma, fica tranquila, é assim mesmo. Agora, a próxima mulher que perdeu o bebê ao teu redor foi você que provocou o aborto. Renata, pelo amor de Deus, você quer me ajudar ou você quer me atrapalhar? Não, eu estou dizendo como é que são as coisas quando você tem meia dúzia de inimigos. Eu estou falando como é que são as coisas quando você tem meia dúzia de inimigos. É assim. O mental inferior é isso. Por isso que existem pessoas que falam que coisas como, por exemplo, o filme The Walking Dead são metáforas. Aí fora já estamos The Walking Dead. 90% da população está sem cérebro, um querendo comer o outro, um querendo acabar com o outro, e os 10% que estão com cérebro estão lutando entre si. Alguns querem só sobreviver e os outros estão olhando e falando: oba, um monte de gente sem cérebro, você é rei. Então, gente, o mental é o que nos diferencia, ao mesmo tempo que é o que nos diferencia dos bichinhos, ao mesmo tempo que o mental não é o emocional, é o mental. É o mental. Ao mesmo tempo que o mental nos diferencia dos bichinhos, é o mental que faz com que a gente viva a grande mentira. A grande mentira. Tem muita coisa. O pessoal chega e fala para mim: Renata, que existe governo secreto? Existe.
existe, existe. Tem muita coisa que eu não posso falar para vocês. Tem muita coisa que eu não, que eu não posso falar para vocês. Existe uma CIA, um FBI brasileiro, existe um governo secreto brasileiro falando não pode repetir isso. 2 vezes eu recebi aviso deles, 2 vezes eles vieram até a mim e falaram não fala que isso existe mais, senão vamos te dar bronca. E como é que acontece isso? Se planta uma verdade maior do que a verdade que eles querem esconder, se planta uma verdade maior do que a verdade que eles querem esconder, e daí você não fica sabendo da verdade. Anos 90, nós tivemos alta incidência de contato extraterrestre. Era visível, você olhava para o céu e via uma nave. E então foi plantada uma história de que estavam acontecendo experiências com balões meteorológicos na física da USP. Não estava, não estava. Mas para a população não entrar em pânico, foi plantado que os discos voadores que as pessoas estavam vendo eram balões meteorológicos soltos pela USP e que você estava vendo porque eles não estavam na altitude certa e tinham saído da rota certa, e quando você via eles fazerem assim, era um acerto de rota. Como se balão meteorológico fosse a mesma coisa que drone. Isso nos anos 90. Então, são plantadas histórias, são plantadas histórias. E é chamado de mental inferior, porque o teu plano mental o que a gente faz com o pêndulo? A gente capta a resposta. Que resposta que a gente capta com o pêndulo? A resposta certa. Resposta certa. Por que a gente procura a resposta certa com o pêndulo? A gente não procura a resposta que a gente já sabe. Que a gente sabe que a resposta que a gente sabe é poluída. Porque a gente sabe que a resposta que a gente sabe é poluída. É poluída por crença, é poluída por fofoca, é poluída por certezas. Então, por isso que o corpo mental se chama de mental inferior. E por isso que o corpo mental é o primeiro corpo que não tem formato. Ele pode ter qualquer forma. Por quê? Porque ele está sofrendo influência o tempo todo. Falando em influência, cadê tua cabeça, Sig? Ah, tá bom. Fica estranho um gato no vídeo sem cabeça. Pelo menos agora vocês sabem onde está a cabeça dela, agora ela vai voltar a esconder a cabeça. Vocês não vão achar que é um casaco de pele de gato. Gente, nós vamos fazer uma meditação, que era uma meditação que a gente fazia no sufismo, que é mais ou menos, eu vou ajudar vocês a desligarem os ouvidos do mundo. Eu vou mexer com a pineal de vocês. Eu vou diminuir o ruído. No sufismo, a gente diminuía o ruído até que a gente conseguia enxergar, ou melhor, ouvir o que estava acontecendo na casa da frente, na casa de trás, na casa de um lado, na casa do outro. Mas não é esse a nossa intenção. Eu quero que vocês pensem em algo que vocês não têm a resposta e que vocês querem a resposta. E eu vou jogar vocês para dentro da cabecinha de vocês. Pode falar, Edmeia. Qual que é a dúvida? Pode escrever ou então pode desbloquear.
Tem gente que ouve som metálico, tem gente que ouve ruído, tem gente que ouve ruído. Dos chips mais comuns que são implantados na gente são chips mentais. Os chips mais comuns que são implantados na gente são chips limitadores mentais. E eles são implantados na gente para a gente seguir o grupo, para a gente ser ovelha, para a gente seguir o pastor, para a gente seguir o grupo. Sim, sim. Normalmente podem ser Greys. Os Greys atuam muito. Os Greys, eles atuam muito junto ao governo, gente. Os Greys atuam muito junto ao governo. Os Greys, eles têm livre acesso e os governos falam que eles não existem e eles podem pegar um ser humano e fazer o que eles quiserem. Desde que o ser humano continue acreditando na pantomima da política que ocorre ao nosso redor. Podem ser os Greys, podem ser um ser chamado Carians. Carians podem ser seres de outras espécies de ET, ou Carians também são seres que são invocados com magia, que eles têm exatamente que função? Eles só têm uma função: observar a gente e anotar o que eles estão vendo. A gente vê algo parecido com os carians. Não lembro qual que era o nome do filme, mas o filme ele dá a entender que é Deus, ele dá a entender que são anjos, mas não é isso. É um filme que tem uns homens de chapéu que ficam tentando impedir de tudo quanto é jeito um casal de se relacionar, que eles seguem o caminho dele, eles seguem o caminho dela. Eu não lembro qual que é o nome do filme, depois eu passo para vocês. E são esses homens de chapéu que eles só têm duas funções, eles só têm agentes do destino, exatamente. Agentes do destino é sobre os carians. Os carians, que na verdade são seres que vigiam você para ver se você está indo de acordo com o determinismo que te é dado. O determinismo é o movimento contra o livre-arbítrio. Então, o determinismo, por exemplo, é o pobre achar que sempre vai ser pobre. Determinismo, maravilhoso. Eu já nem discuto mais. Então, assim, a feminista achar que nenhum homem presta, isso é um determinismo. Assim, hoje eu estava lá no TikTok e entrou um ativista falando sobre religião, que tem que seguir alguns cultos. Eu falei, não tem que seguir, não. Mas tem que seguir de acordo com a tua ancestralidade. Eu falei, mas qual que é a minha ancestralidade? Daí ele pôs o determinismo dele, eu fui ver no perfil dele, ele é descendente de negros, ele falou que culto aos orixás tem que ser feito de acordo com os objetos religiosos dos orixás, porque senão você está aceitando a dominação do dominante, etc e tal, blá, 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 blá. E eu falei, tá, tudo bem, muito obrigado. Eu não discuto com gente assim. Gente assim está dentro de um determinismo. Não está entendendo que ele está dentro de uma programação. Esses chips que nós temos são para tentar fazer a gente seguir uma programação. Os carians são os agentes do destino que tentam fazer a gente seguir a programação. E essa doida do sangue eu nem vejo. Eu nem presto atenção. O sangue de Jesus tem poder. Vai tomar banho. Mas, enfim, e os carians, qual que é a aparência dos carians? Vocês já viram aqueles filmes de terror que tem aquele ser que pega assim na porta e te dá o arrepio?
porque são com dedos extremamente compridos, são os carians. São os carians, são os carians. A gente vê, quando você está dormindo, que você vê aquela mão na porta, aquela mão no batente da porta, aquela mão, são os carians. São os carians. Os carians, eles só têm uma função: ver se você está cumprindo aquilo que foi proposto para que você cumpra. Eles não podem fazer nada com você. São meio parecidos com os dementadores no Harry Potter. Eles não podem fazer nada com você, além de vigiar se você está dentro do determinismo para você. Posso perguntar durante uma meditação se estou conseguindo? É porque assim, ou é porque assim, você vai aumentando o teu livre-arbítrio, daí você vai deixando de ser zumbi. É até interessante porque tem um filmezinho muito besta, muito idiota, chamado Meu Namorado é um Zumbi, que exatamente fala sobre isso. Teve uma guerra lá, tá todo mundo de zumbi, e um zumbi resolve se apaixonar. Na verdade, ele tem um start, né? Porque ele vai atacar um casal e ele come o cérebro do menino, que era namorado da menina, e daí ele passa a ter lembranças boas da menina, daí ele se apaixona pelo cérebro que ele comeu, ele se apaixona pela menina. E daí o que vai acontecer? Ele vai ter um start, ele vai voltar a sentir, ele vai sair do determinismo dos zumbis, ele vai deixar de ser um zumbi, ele vai voltar a ser humano. Ele vai voltar. É bem bobinho o filme, mas é meio sobre isso, porque como ele está há muito tempo sem sentir, sem sentir, sem sentir, sem sentir, sem sentir, em um momento ele sente e quebra tudo. Quebra toda aquela repetição de levanto como o cérebro de alguém, volto para fazer as mesmas coisas. Então, o que acontece? Como é que você escapa do determinismo? Desativando os chips que foram postos em você. Quanto menos chips, mais você tem livre-arbítrio, mais você escapa do determinismo. Por isso também que não adianta você ficar fazendo Ho'oponopono, ficar fazendo 786, 786, Grabovoi, 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 148, 148, 148. Quantas pessoas fazem cursos de o segredo do sucesso, o sucesso do segredo, como ganhar dinheiro, conseguem dar um start, chegam lá em cima e cai. Porque se você não desinstala os chips ou as programações, você é como um computador, tem uma programação, você é um robô orgânico, tem uma programação rodando, tem uma programação coletiva poderosa rodando ao teu redor. Qual que é a diferença de mim e da maioria das pessoas? A Renata está totalmente livre? Não, a Renata só está escolhendo qual é o programa que vai rodar hoje. Eu tenho o livre-arbítrio de escolher se é Word, se é Excel, se é Photoshop, se é CorelDRAW, se é WhatsApp, se é TikTok. As mesas retiram chip. As mesas retiram chip. Daí são colocadas programações em você. Bem, mal, certo, errado, Deus, diabo. São colocadas programações em você. E o que é livre-arbítrio? Livre-arbítrio, se você está encarnado, você está sujeito à programação. Você está sujeito à programação. Não é muito diferente do Neo na Matrix, que o Neo sai daquela câmera, que ele está cheio de conectores, mas ele nunca perde os buracos de conexão dele. Ele pode ser conectado a qualquer momento.
ele nunca perdeu os pontos de conexão dele. Ele pode ser conectado a qualquer momento. E daí, o que vai acontecer no fim da sequência do Matrix? Para ele salvar as pessoas que ele ama, para ele salvar a Trinity, para ele salvar o fulano de tal, para ele salvar a população, o que ele vai fazer? Ele mesmo vai até aqueles seres, e daí eu falo para vocês, vejam bem como que são as simbologias, como é que são aqueles seres, como que eles são mostrados, sempre como polvos ou como aranhas, como polvos ou como aranhas. Aranha, dominação mental, polvo, submarino, água inconsciente, dominação emocional. E ele se oferece para os polvos e para as aranhas e fala: estou aqui de novo. Eu sou Neo. Eu alcancei a sabedoria divina. Mas eu descobri que sem a sabedoria divina, Trinity morre. Meus amigos morrem. Meu mundo morre. Então eu volto aqui e vou ser conectado de novo com polvos e aranhas. Escolho ser conectado novamente por polvos e aranhas. E daí a gente vai ver essa simbologia em muitas e muitas e muitas e muitas mitologias, como, por exemplo, na mitologia nórdica, nós vamos ver o Kraken, e como, por exemplo, na mitologia europeia recente, mais ou menos período de Primeira e Segunda Guerra Mundial, nós vamos ver o advento do Cthulhu. O que é o Cthulhu? É um Kraken cósmico, que teria nascido do quê? Das experiências de Adolf Hitler. Então, o polvo é uma dominação emocional, a aranha é uma dominação mental. E daí você começa a entender um pouco mais sobre isso que nós chamamos sobre governos secretos que existem atrás da gente. Então, assim, o nosso papel é pequenininho aqui, o nosso papel é pequenininho. O que nós estamos tentando aqui de verdade, é ter livre-arbítrio para pequenas coisas. O nosso papel aqui é ter livre-arbítrio, por exemplo, para sair do nosso estado financeiro, econômico, para sair das nossas dependências emocionais, para deixar de ser chantageado. Porque, na verdade, da dominação em si, nós não queremos nos livrar. Porque é como acontece com o Neo. Para ele se livrar da dominação em si, em verdade, ele tem que desistir de Trinity. Para eu me livrar de verdade da dominação, eu tenho que desistir do meu mestre. O meu mestre tem que desistir de mim. E a gente tem que desistir desse encontro. E a gente tem que desistir, eu tenho que desistir da ideia de encontrar a pessoa que me trouxe para cá. A pessoa que passou aonde eu estava, me trouxe para cá e falou: quando nós estivermos juntos, nós vamos retornar. E se eu quiser desistir totalmente da Matrix, eu tenho que desistir da existência paralela junto com a dele. Então, na verdade, nós não queremos desistir totalmente das dominações, porque a gente não quer desistir do filho, do marido, das pessoas que a gente ama, do pai e da mãe. Mas a gente quer desistir de ter o quê? A gente quer desistir de ser The Walking Dead. E a gente quer o privilégio de não pertencer a 90% do mundo. De não assistir Big Brother Brasil e achar que Vanessa Camargo está certa de ir lá dar um tabefe num homem e não entender por que foi expulsa, porque aquilo ali representa a maioria da população. Né? Então, assim, a gente quer sair dessa turba.
A gente quer sair dessa turba, e sair dessa turba, a gente quer sair dessa massa. Que massa? A gente quer. Daí eu começo a falar com vocês algumas coisas, mas assim, vocês já perceberam o quanto que nós ouvimos falar o tempo todo? O quê? A gente ouve falar o tempo todo que quem sai da gordura é errado. Por quê? Da onde que você tirou essa ideia, Renata? Porque o tempo todo você ouve falar que a nata é errada. A nata é errada, a nata é errada. A nata, ela é um advento que a nata é perigosa. A nata rouba. A nata da população é formada por arrogantes. O que que é a nata? Quando o leite é uma gordura. O leite é uma gordura. E quando você ferve o leite e decanta tudo que é pesado, sobe a nata. Ou seja, a nata é uma massa branca sem gordura. Nobre, mais fina, mais leve. E você vai ouvir que a nata é ruim. Por quê? Ninguém quer pertencer à nata. Por quê? Porque quer dizer que você saiu da gordura, você saiu da maioria. Então você vai ser rejeitado pela maioria, mas todos nós queremos ser a nata. Todos nós queremos deixar o peso da gordura para trás. Deixar o peso. Quando a gente deixa o peso, a gente é o que a gente quiser ser. Se você quiser ser rico, você vai ser rico. Se você não quiser ser rico, você não vai ser rico. Você vai ter outros valores. Você vai viajar, mas você tem que deixar. A diferença da manteiga e da margarina, né? Que foi vendida durante muitos anos margarina para a gente como sendo uma coisa mais saudável. Por quê? Interesse econômico. A margarina é uma mistura de óleo. Da nata você faz a manteiga. Você põe um pouquinho de sal, bate, 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 você faz a manteiga. Você faz o material nobre. Então, vamos para a meditação? Vamos para a meditação. Vamos desconectar os nossos chips e tudo aquilo que esteja atrapalhando a nossa mente, a nossa cabeça. Então, vamos lá. Eu vou usar o auxílio de uma mesa radiônica para desconectar e continuar desconectado. Todo mundo se encosta tranquilamente na cadeira, onde é melhor para você. Fecha os olhos, fazendo uma respiração profunda, mais curta, imaginando que o seu ar vai para o cérebro. Então, faz uma respiração, leva para o cérebro, oxigena o cérebro, solta. Faz uma segunda respiração, leva para o cérebro, oxigena o cérebro, solta. Faz uma terceira respiração, vai para o cérebro, solta. E agora eu quero que vocês imaginem algo como se fosse uma bolinha dentro de um meio copo d'água. Dentro desse copo, sim, uma bolinha com água num copo, mais ou menos pela metade. Eu quero que cada um de vocês pense que tem exatamente isso do lado direito e do lado esquerdo.
existe em vocês algo parecido com isso, chamado labirinto. Eu quero que cada um de vocês pense no labirinto do lado direito e no labirinto do lado esquerdo. Um deles está desequilibrado. Ou essa bolinha está muito abaixo da água, ou ela está muito acima da água. E ela precisa se equilibrar. Nesse momento, pode ser dos dois lados também. Existem pessoas com esse desequilíbrio dos dois lados. Nesse momento, uma luz azul vem do exterior, entra pelo seu ouvido e começa a equilibrar essa bolinha. E um som vai auxiliar nesse equilíbrio. É um som que representa o próprio viver, representa vida. E representando vida, representa também alegria. Iod. 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 E vocês sentem o lado que está desequilibrado, ou ambos os lados, pulsar. E novamente eu emito. Iod. 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 E vocês sentem agora como se esse líquido que estivesse desregulado fosse salgado e todo o amargo desse líquido estivesse sendo retirado. Iod. 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 E agora vocês vão sentir como se a parte seca estivesse sendo renovada, como se o ar desse local estivesse sendo renovado. Sim. 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 E se essa parte não estiver equilitária, metade ar e metade água, ela vai se tornar equilitária. Sim. 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 E agora nós vamos regular para que essa pequena bolinha esteja exatamente 50% acima e 50% abaixo. Iod.
Shin. Yod. Shin. Yod. Shin. Yod. Shin. Yod. Shin. Sintam o equilíbrio. Sintam como a cabeça fica muito mais leve. E agora essa energia azul, que a princípio entrou pelos ouvidos e chegou até o labirinto, ela se prolonga do labirinto até a pineal. Existe uma lenda de que a sua pineal está calcificada. Ela não está calcificada. Ela não é de cálcio. Ela não é um osso. Ela é uma glândula. Ela está preguiçosa. Olhando aqui com o pêndulo, a pineal de vocês, em geral, do grupo, em média, funciona 30%. Eu estou usando a mesa radiônica, fazendo uma regulagem, um ajuste geral das pressões atmosféricas, a pressão externa e a pressão interna, pedindo o melhor funcionamento no aqui e agora, da glândula pineal de todas as pessoas que se encontram nesse momento conectadas a mim e a essa meditação, de maneira que dessa forma caia qualquer chip limitador que não amplie a visão dessas pessoas sobre o mundo. Agora a mesa radiônica aponta que a atividade da pineal de vocês subiu de 30% para 70%. Eu quero que cada um de vocês perceba. Você ouve um chiado, um zumbido, uma interferência, como se fosse um rádio que a estação não está bem sintonizada. Eu quero que vocês pensem em um assunto da vida de vocês. Alguma coisa, qualquer assunto. Trabalho, amor, filho, o que for. O assunto que te perturba. E pensa numa pergunta que você ainda não tem resposta. Pensa nessa pergunta. Aonde que você vai sentir conectado à resposta? No terceiro olho. Você vai sentir a região da sua testa esquentar. Às vezes pode acontecer atrás também, mas é a mesma região. Respira fundo. Traz o ar para cima. Solta devagar. E tenta ouvir a resposta do mundo. Diminui o ruído. Diminui o ruído. Diminui o ruído. Você tem a capacidade de diminuir o ruído. Afasta
o mental do mundo. Afasta o ruído. Abaixa o som, abaixa o som, abaixa o som. E agora vem uma onda que não parece um ruído, parece uma música. Parece um timbre musical. Uma nota. Perceba que dentro dessa nota musical tem a sua resposta. Ouça a resposta da nota musical. Guarda o som, guarda a resposta, respira fundo de novo, oxigena o cérebro, deixa o ruído do mundo voltar, mas guarda essa sensação e esse lugar que é o teu plano mental sem ruído. Você pode voltar aí outras vezes. Respira fundo, vai voltando, vai voltando. Quando vocês quiserem, podem comentar. Foi tranquilo? Conseguiram ouvir o mundo? No sufismo, a gente chamava esse exercício de procurar a resposta do mundo. Era uma orientação nossa toda vez que a gente estava desordenado e fora do lugar, de procurar a resposta do mundo. Alguém quer comentar alguma coisa? Gente, eu não achei que eu ia levar vocês. Eu não achei que eu ia levar, que eu ia chegar assim, mas consegui. Deixa eu ver aqui. Opa, muito legal, foi maravilhoso. Consegui sentir bem o ouvido na hora da regulação. Chegou a dar uns estalinhos. Olha, pela mesa radiônica, o que me foi mostrado aqui é que eu desinstalei cerca de 70 chips.
É brincadeira, gente. Estamos em 13 pessoas, foram mais ou menos 70 chips. Que estranho. Nada de novo. Dormi, acordei agora, como se tivessem me colocado para dormir e acordarem. Já te falei, Marcos, eles colocam a gente para dormir quando a gente é mais revoltadinho, é mais hostil e fala, ai, não quero mudar. Quando o nosso mental é hiperativo e a gente quer entender tudo que está acontecendo, eles também colocam a gente para dormir. Eu fui colocada muito, muito, muito para dormir, até eu conseguir ver alguma coisa. O Marco Antônio, então, foi para um lugar que ele só ouvia os animais. Ótimo, ótimo. Que daí não ouve gente, porque ouvir gente é o pior. Eu só vi um polvo não querendo largar por nada a minha. Acontece, acontece. Se você viu um polvo não querendo largar de maneira nenhuma a nuca, aqui, que eu falei sobre o Kraken e eu falei sobre o cutúlio, eu já vi manifestação tão forte disso que quando eu retirei o polvo da nuca da pessoa, tinha as marcas do tentáculo do polvo. Tem algum tipo de influência muito forte em você, Ellen, ou religiosa, ou familiar, tem um caminho que não querem que você deixe de seguir, de maneira nenhuma. Mas se você conseguiu retirar o polvo, então, na verdade, é como se você tivesse desinstalado uma coisa muito grande de você. Tenha certeza que você retirou de você uma coisa muito. A Edmeia, do jeito que eu ouço o ruído dos 70 chips, 50 deviam estar aqui. Eu falei para você que eu ia dar um jeito nos seus ruídos. Eu falei para você. Gente, então é isso. Hoje foi essa a meditação. Vamos esperar. É sério, gente. Eu tô mesmo limpando a aura, limpando a aura, limpando a aura depois da quaresma. Vocês vão ver que quaresma não é tão assim. O pessoal, ai, quaresma, tem gente que não. Minha mãe subia pelas paredes, minha mãe ficava puta da vida, queria esganar o meu pai porque meu pai era italiano. Você sabe do que era quaresma para ele? Que falava não comer carne. Era de sexo. Meu pai, pum, cortava minha mãe por 40 dias. Ela ficava puta da vida. Porque ela cortava só a carninha, ela não cortava outra coisa, não. E tem gente que corta só na semana da Páscoa, né? E o meu pai, pum, cortava, olhava assim e falava, porque lá quaresma, quaresma, sangue e carne não quer dizer vinho e carne. Para meu pai queria dizer nada de sexo. Então, gente, nós temos conceitos. Vamos usar a quaresma, decantar o quê? Que é vamos decantar o corpo. Decantar o corpo. Porque também a gente pensa que o corpo também é só sobre sexo. Ai, limpar o corpo, ai, limpar o corpo. Não é isso. As pessoas, elas entram dentro de você de várias formas. As pessoas entram dentro de você de várias formas. Então, acontecia o carníval. O carníval, que era o carnaval, gente, na verdade, ele era um show de horrores. Ele não era só os ritos gregos e pagões sobre carnaval, eles não eram só sobre sexo. Tinha assassinato, tinha pedofilia, e tinha dominação. Ele era sobre o exagero escatológico. Você não tem aqueles filmes Uma Noite de Horrores, Uma Noite de tem então uma série de filmes na TV que é Uma Noite de Liberdade, não sei, Uma Noite de qualquer coisa aí, que é o governo dos Estados Unidos chega até um ponto que eles resolvem uma noite de crimes, que por uma noite está liberado, pode fazer o que quiser. Na Grécia Antiga, o carníval
que era o Festival da Carne, que hoje é o nosso carnaval, ele não era sobre sexo. O carnival, que era Festival da Carne, era sobre a liberação do instinto. Então, era sobre a liberação do instinto, desde que você estivesse com a permissão de que aquilo aliviaria a tua carne. O carníval grego era sobre tudo, que nós vemos o exagero no governo de Calígula. Calígula que não só transava, mas matava, mas fez muitas coisas. É The Purge, em inglês, o nome do filme. Então, o que acontece? É sobre o carníval. O carníval não era o carnaval que é agora. O carníval era o festival da carne. Os dias em que era liberado qualquer tipo de coisa, desde que aquilo pudesse ser justificado como o que aconteceu foi uma exacerbação do prazer da minha carne. Então, aconteciam estupros, acontecia diversas coisas, assassinatos, bebida demais. E daí, o que acontecia depois? O que era a quaresma? 40 dias de decantação de toda e qualquer energia pesada que você houvesse absorvido ou sofrido durante o carníval. Não é sobre alegria e sobre sacrifício religioso. É sobre exagero e decantação. Então, nós estamos usando a quaresma pagã, vamos aproveitar para decantar tudo que entrou em nós. Não é uma coisa sobre sexo. É tudo que colocaram dentro da gente. Ó, Marco Antônio, apagou meu Wi-Fi. Isso dá curto-circuito, né? Por causa do aparato físico teu, você tem implantes, né? E daí junta com a eletricidade eletromagnética, com o tempo que você trabalhou com radiestesia, e você causa distúrbio eletrônico, eletromagnético ao teu redor. Eu sei. Gente, boa noite para vocês. E amanhã a gente se encontra de novo. Espero que tenham tantos alunos quanto hoje.